Bem, bom, a gente começou a falar, então, do assunto que era as reações de oxirredução. Na aula passada a gente ainda não entrou nas reações, né? A gente estava falando só sobre o cálculo do NOx. Lembram o que é o cálculo do NOx? Quando os átomos eles se ligam, nós podemos ter vários tipos de ligações, mas a gente enfatizou duas, que são as ligações iônicas e as ligações covalentes. Nas ligações iônicas existe uma carga. Quando um átomo doa um elétron ou quando ele recebe um elétron, ele vai alterar a sua carga, né? E para isso tem um nome chamado NOx, e que é uma carga real. Quando a gente tem o NOx para ligações covalentes, essa é uma carga aparente porque não existe uma troca de elétrons, e sim uma afinidade eletrônica que é regida pela eletronegatividade. Lembram disso? Então, hoje a gente vai aprender sobre o que é um agente oxidante e o que é um agente redutor. Eu sei que ainda está escuro, né? Porque a gente está acabando de ver isso. Já vamos pegar lá. Então, dentro de uma reação química, a gente tem várias substâncias, ou então átomos isolados. Geralmente, a gente não tem átomos isolados, a gente pode ter um composto simples, uma substância simples ou uma substância composta, né? E aí, dentro disso, a gente pode reagir entre elas para formar novas substâncias, né? Isso é uma reação química. E dentre esses tipos de reações químicas, existe a reação de oxirredução, que é onde vai haver essa troca de elétrons. Bom, eu trouxe um esqueminha aqui para vocês. Era só a revisãozinha mesmo. Então, aqui a gente tem, dentro de uma reação de oxirredução, vai haver, então, um momento em que haverá a perda de elétrons. Quando uma substância perde elétrons, uma substância não, professora, átomos, né? Quando um átomo perde elétron, o NOx dele vai aumentar, porque ele está perdendo carga negativa, então ele vai ter um NOx aumentado, né? E aí a gente fala que ele sofreu um processo de oxidação. Ao contrário, quando o NOx diminui, vai haver ganho de elétrons, então ganho de carga negativa. Nunca esqueçam disso, tá, gente? Ganho de carga negativa. E por isso, ele vai ficar com um NOx menor. E vai se chamar, então, redução. Só que o composto que faz, né, a substância que tem esse caráter de oxidar alguém, aqui, ó, oxidação, ela vai receber um nome ao contrário. Ela é o agente redutor. Agente redutor. Né? Promove a ação. E aqui, quem sofre redução é o agente oxidante. Tá? Então, a aula de hoje é bem curtinha, mas para vocês memorizarem isso. Então, aumentou o NOx, perdeu elétrons. Sofreu oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor. NOx diminuiu, ganhou elétrons, né, ganhou carga negativa, então ocorreu uma redução e é o agente oxidante. Só que aqui a gente já vai ver que o agente oxidante e o agente redutor não é o átomo. Aqui, ó, acontece com o átomo, né? NOx, perda de elétrons. Oxidação é com o átomo. Mas o agente redutor vai ser a substância toda, né? Ou o agente oxidante vai ser também a substância toda. Vou até escrever aqui, ó. Substância. Beleza? Então tá. Bom, então eu trouxe para vocês isso em forma de reação para a gente poder entender como assim, né? Formação do cloreto de potássio, a reação. Então, como que a gente vai determinar quem que está sofrendo redução, quem que está sofrendo oxidação? E por que que a gente quer saber isso, né? Oxidação, a gente vai ter a diminuição, né? O aumento do NOx, mas muitas vezes existe uma modificação da cor também, quando um material sofre oxidação.
gente pensar no ferro, ele sofre oxidação, ele vai ficar enferrujado. A prata, vários metais, né? Então, também é importante a gente observar isso. Então, vamos fazer igual a gente fez na última aula. Passo as bolinhas aqui para calcular o NOx e eu tenho que ver uma modificação nesse NOx, né? Vai haver uma alteração. Se alterar o NOx, eu posso, então, classificar de acordo com essas alterações, se vai ser uma oxidação ou uma redução. Então, aqui, ó, sozinho, quando tá sozinho assim, ó, sem carga nenhuma, qual que é o NOx dele? 0, né? 0. E aqui, ó, cloro ligado com cloro. Entre cloro e cloro, eles são iguais, eles são gêmeos. Quem que puxa mais forte? O elétron. Um dos dois. Isso aqui é classificado, então, como uma substância simples. Lembram da tabelinha? Substância simples é 0 também. Opa, por que apagou aqui? Então, lembram de uma reação química que a gente tem o reagente antes da flechinha e depois da flechinha os produtos, né? Antes nós tínhamos potássio e gás cloro, e depois a gente está produzindo, então, cloreto de potássio. Qual que é a carga do potássio? Se vocês olharem naquela tabelinha que eu passei para vocês, vocês vão ver que é uma carga fixa, é mais 1. Mais 1 vezes 1, mais 1. Aqui, para fechar zero, vai ter que ser menos 1. Menos 1, menos 1, aí dá 0, né? Professora, mas por que você não multiplicou por 2? Tem 2 aqui. Gente, a gente sempre vai multiplicar pelo índice. Esses números que estão na frente são chamados coeficientes estequiométricos, tá? Eles indicam quantos mols que a gente vai ter dessa substância participando da reação. Tá? É uma proporção. Agora, o índice, que é esse aqui, ó, o 2 aqui de baixo, esse número aqui, ele indica quantos cloros eu tenho para formar a molécula. Tá? Percebam isso. Aí, agora eu vou observar o que aconteceu. O que aconteceu com o potássio? Vamos começar por ele. O potássio, ele tem 0 e passou, depois de um tempo, para mais 1. Aumentou ou diminuiu? Vamos lá. Aumentou o NOx, né? Se aumentou o NOx, ele perdeu elétrons. Então, ele sofreu uma oxidação. Oxidação. Tudo bem? E aqui, ó, o cloro era 0 e passou para... Sai daí. E passou para menos 1. Eu não sei o que acontece, gente. Se alguém tiver uma ideia, me fala. Vocês são todos envolvidos com tecnologia. De 0 para menos 1, né? O que aconteceu? Diminuiu o número de NOx dele. Ele ganhou elétrons, então ele sofreu uma redução. Como é muito fácil de confundir, gente, sempre aconselho para que vocês escrevam aqui, ó, oxidação, perdeu um elétron, redução, ganhou um elétron. Tá? Trouxe um outro exemplo aqui que é da combustão do metano. Então, aqui, ó, combustão do metano. Vou fazer uma bolinha para cada átomo que corresponde aqui, né? Vamos ver o que acontece com o NOx de cada átomo. Por isso que é importante vocês aprenderem a calcular o NOx. Não deixem de fazer os exercícios que eu passei para vocês. Então, aqui, hidrogênio. Por onde que eu começo, professora? Eu começo pelo hidrogênio, pelo carbono? Começa pelo hidrogênio. Deixa sempre por último os oxigênios, né? Aqui. Começa pelo hidrogênio. Mais 1 vezes 4, mais 4. Eu sei que tem que dar 0 CH4. Então, que número tem que entrar aqui que multiplicado por 1 vai dar 0? Menos 4. Esqueçam, gente, o NOx está aqui, a carga está nas bolinhas, tá? Aqui em cima é só para me auxiliar no cálculo. Aqui, ó, O2, substância simples. Qual que é o NOx substância simples? 0. Aqui, oxigênio. Oxigênio vai ser menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para fechar zero, quanto tem que ser o carbono? Mais 4. Ai. É alguma coisa que eu faço, ó.
Eu escrevo e apago. Agora, vamos para o oxigênio de novo. Oxigênio na água, né, vai ser menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Cada zero vai ter que dar mais 2. Que número multiplicado por 2 dá 2? Mais 1. Certo? Aí eu vou pegar aqui uma outra cor. Então, o que a gente teve aqui? Carbono alterou? Não. Hidrogênio alterou? Não. Oxigênio alterou? Ah, o oxigênio parece que alterou. Ele era 0 aqui, ó. Ele era 0. Ele passou para menos 2. Ele era 0 e passou para menos 2. Então, o que aconteceu com o oxigênio aqui? Ele sofreu uma redução. Redução. E aqui. Que mais? O que mais que a gente consegue observar de alteração aqui? Hidrogênio, oxigênio, carbono. Olha lá, o carbono. Ele passou de menos 4 para mais 4. Ele sofreu uma oxidação. Então, ele perdeu elétrons. Perdeu elétrons. Aí eu posso até perguntar, né? Quem que é o agente Quem é o agente oxidante? O agente oxidante é quem sofre redução. Então, é o O2. Então, o O2 vai ser o agente oxidante. E aqui a gente tem quem sofreu oxidação como sendo o agente redutor. Tá bem? Eu vou até deixar aqui. Certo, gente? Então, vamos adiante. Indique os agentes redutores e oxidantes das reações a seguir. Essa daqui eu vou deixar para vocês, ó, bem facinho, já que eu fiz aquela. Vou fazer essa aqui que é um pouquinho diferente. A gente não fez nenhuma assim ainda. Então, ó, vou colocar aqui que a gente tem um cobre que é o íon, né? É um íon. A carga de um íon vai ser a carga dele mesmo, então vai ser mais 2. Aqui, substância simples, vai ser 0. Substância simples, 0. E aqui um íon, a carga dele, mais 1. Vamos ver o que aconteceu aqui? O cobre passou de mais 2 para 0. Aumentou ou diminuiu? De mais 2 para 0, diminuiu. Então, ele sofreu uma redução. E aqui, o hidrogênio, de 0 passou para mais 1. Ele sofreu uma oxidação. Então, veja, aqui está a carga dele. Ele passou de 2 para 0. Aqui ele passou de 0 para 2. Também posso fazer essa leitura direta, assim. Tá? É bem facinho, né? Vou deixar esse aqui para vocês. Façam e a gente tira as dúvidas lá. Tá certo? Bem tranquilo? Bons estudos e até a próxima!